Pessoal, para fechar então aí esse primeiro conteúdo de aritmética de ponto flutuante, a gente vai falar um pouquinho sobre conversão de bases, já que a gente falou aí das bases, né, e a base vai ser um elemento importante ali na aritmética, a gente vai falar um pouquinho de conversão. Porque às vezes você tem um número numa base e você precisa representar ele numa outra base, ou a máquina vai ler ele numa outra base, né? O computador faz muito isso, ele transforma o teu número em binário, né, em zeros e uns, tá ok? Como fazer isso, né? Então a gente precisa entender. Lógico, eu sei que tem alguns aplicativos que fazem isso automaticamente pra gente. Se você jogar na internet, você consegue fazer online essas conversões, tá ok? Vamos trabalhar duas maneiras diferentes. Primeiro, saindo da base decimal para uma outra base, e depois como que eu saio destas outras bases para a base decimal, tá bom? Sempre a decimal é a nossa referência porque é a que a gente mais usa, não podia ser diferente. Vamos lá. Ó, nessa conversão, quando eu envolvo a base decimal, eu sempre vou separar o número em parte inteira. Eu representei aqui com uma letra N, porque é um número natural, tá? E parte decimal ou fracionária. Depois eu vou usar mais o nome fracionária. Até porque parte decimal num número no sistema binário não faz sentido. Não é decimal, é binário o sistema. Tá? Mas é um nome que a gente entende melhor. É aquilo que está depois da vírgula. Então, se eu tenho um número decimal, porque eu estou partindo da base decimal, tá? Se eu tenho um número decimal que é 345,29, para fins de conversão de base, eu vou separar ele em 345 e 0,29. Ou seja, esse meu x aqui é igual a n mais f. Beleza? Só que eu vou converter ele separadamente. Como que eu vou converter um número natural ou um número inteiro, a parte inteira do número? Muito simples. A gente vai pegar esse n e fazer divisões inteiras por beta, que é o número da base. Quando eu falo divisões inteiras, eu estou falando daquela divisãozinha que você aprendeu lá no ensino fundamental, tá? Então você vai pegar o n e vai dividir por beta. Vai deixar resto 1 e quociente Q1. A próxima divisão inteira, você vai pegar o Q1 e dividir de novo por beta. Vai deixar resto 2 e quociente Q2. E assim por diante. E você vai registrando especialmente o resto, porque ele vai formar os dígitos. Quando que você vai terminar? Quando o teu quociente for menor que beta. Quando o teu quociente for menor que beta, aqui ó, o último quociente, ele é menor que beta, você não consegue mais dividir, porque a próxima divisão vai dar quociente 0 e o resto vai ser o próprio QN. Nesse momento, lembra que eu falei, você registra todos os restos, certo? Você vai escrever esse número, este teu número aí na base binária, do final para o começo. Na base binária não, né? Na base beta. Você vai escrever ele desse formato. Então o primeiro algarismo, o primeiro dígito dele é o QN, é o teu último quociente. O segundo algarismo, o segundo dígito é o RN, que era o último resto. Depois o penúltimo resto, blá, 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 até chegar no primeiro resto encontrado lá. Lembra que todos os restos numa divisão por beta são necessariamente menores que beta, ok? Porque senão não é resto, ainda dá para dividir. Então eu sei que RI é sempre menor que beta. E o QN também. Então os algarismos que vão aparecer aqui, eles vão aparecer menores que beta. Então beleza. Esse número já é o número inteiro na base beta. Beleza? E o fracionário, né, a parte F? Ao invés de dividir por beta, eu vou multiplicar por beta. Vou fazer várias multiplicações. E aí cada vez que eu fizer uma multiplicação, eu vou registrar a parte inteira desse produto. Esse cara vai ser o meu dígito. A primeira resposta, a primeira parte inteira é o primeiro dígito decimal. A segunda é o segundo dígito. E assim por diante. Então, se eu tenho F escrito assim, ó,
F1, F2, F3 são os meus dígitos fracionários, tá bom? É o que está depois da vírgula ali, beleza? Multiplico isso por beta, e aí vai dar um número N1 e outros dígitos fracionários aqui. Esse N1 pode ser 0, professor? Pode ser qualquer número. Ele vai ser com certeza também menor que beta. Porque beta vezes 1 ia dar beta. Eu estou multiplicando beta vezes 0, alguma coisa. Então eu sei que esse N1 ou NI, que todos vão aparecer aqui, todos vão ser menores que beta. Quando eu chego nesse cara, o que eu faço? Eu desconsidero o N e pego o resto aqui da parte fracionária e repito o processo. Então 0, F'1, F'2, F'3 e assim por diante, multiplica por beta. Vai dar uma parte inteira, que pode ser 0, não tem problema nenhum, tá? Mas você vai gravando. Que vai ser menor que beta. E partes fracionárias. F'1, F'2, F'3 e assim por diante. Novamente, ignora a parte natural, põe 0 aqui e multiplica a parte fracionária por beta. Vai dar mais um algarismo aqui. E assim vai. Até quando vai assim, professor? Até que esse produto dê um número inteiro, um NK inteiro. Ou seja, a parte fracionária aqui, ó, virou tudo 0. Não tem mais, é só 0. Quando o NK for inteiro, você já transformou todo para a base beta. O que você vai fazer agora? Vai representar ele nessa base. E a sequência agora não é de trás para frente, é na sequência que você achou. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, até o último dígito. Então, eu tenho que o número fracionário F é 0, N1, N2, N3 até o NK na base beta. Beleza? Pois bem, se eu tinha um número, então, que na base decimal ele era formado por uma parte... Opa, aqui eu pus D. Ah, já vamos corrigir também, né? Aproveitar que tem essa ferramenta para corrigir durante o vídeo aqui. Já vou corrigir aqui para vocês. Continuando. Então, se eu posso aí, então, escrever esse número como uma parte inteira e uma parte fracionária, a sua conversão separadamente vai gerar essas duas partes, né? Isso aqui é a parte inteira, isso aqui é a parte fracionária, e você só junta eles. Ó, a vírgulazinha aqui, né? Que 0 mais tudo isso vai dar tudo isso, vírgula, a parte fracionária. Então é muito simples, tá bom? Não tem muita dificuldade aí não. Vamos ver alguns exemplos aqui então de conversão de bases. 58 na base decimal, quero passar para a base binária. É um número inteiro, então eu vou usar aquela estratégia do inteiro, vou dividir. 58 dividido por 2, né? Eu posso ir escrevendo lá assim, 58 dividido por 2. Vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Opa! Menos 4, sobra 1. 18 vai dar 9. 9 vezes 2, 18, sobra 0. Opa, guarda esse resto aqui. Só que eu não vou ficar escrevendo dessa maneira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar a divisão euclidiana. Eu vou escrever assim, ó. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Concorda? Que é isso aqui? Então lá, 58 é 2 vezes 29 mais 0. Guardei o resto 0. Agora eu pego o 29. Vou agora dividir o 29. 29 é 2 vezes 14, que dá 28, mais resto 1. Guardei o 0, guardei o 1. Vou dividir o 14. É 2 vezes 7, deixa resto 0. Guardo 0. Vou dividir o 7. É 2 vezes 3, deixa resto 1. Guardo o resto 1. Vou dividir o 3. É 2 vezes 1 e ainda deixa resto 1. Só que agora o quociente 1 é menor que 2. Opa, então aqui acabou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o quociente, depois resto, 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 resto. Em ordem contrária, ok? Sempre lembre, esse cara aqui vai ser o seu primeiro dígito. O quociente final é o primeiro dígito. Ou seja, o teu número... Ai, aqui ficou ruim. Deixa eu apagar ali rapidinho. Vou pegar uma borrachinha aqui para não você enxergar melhor ali, para não ter perigo de atrapalhar. A divisãozinha ali, né? O número é esse aqui, ó.
11, 10, 10 na base binária. Beleza? Então 59 se escreve nesse formato, na base binária. Vamos lá, mais um exemplo aí da base decimal, agora para a base 7. Uma base diferente, hein? Base 7. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 7. 1.203 dividido por 7 dá 171 e deixa resto 6. Marca o resto. 171 dividido por 7 dá 24 e deixa resto 3. Marca o resto. 24 dividido por 7 dá quociente 3 e deixa resto 3. Marca o resto. Opa, o quociente 3 é menor que 7. Conclusão, aqui você tem o primeiro dígito e agora os restos. 3, 3, 6. Então, 1.203 na base decimal é 3336 na base 7. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar dois exemplos agora de números fracionários, de números menores que 1. Tá? 0,9375 na base 10. Lembra que o processo é contrário. Agora eu multiplico. Vou multiplicar, no caso, como eu quero base binária, por 2. Esse cara vezes 2 dá 1,875. Pega esse 1 e continua. 0,875 vezes 2 dá 1,75. Pega esse 1 e continua. 0,75 vezes 2 dá 1,5. Pega esse 1 e continua. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 inteiro. Opa, terminou. Quando terminou, este camarada aqui é o meu último. Diferente, né? Lá o quociente, o último quociente era o primeiro algarismo lá, o maior algarismo de maior classe lá. Aqui não. Aquele é o meu último, é o que vai estar mais à direita. Então é 1, 1, 1, 1. Também aqui não tinha muito como errar, era tudo 1, né? Então, o 0,9375 na base 10 é 0,1111 na base binária. Agora eu vou pegar esse aqui, 0,0064 na base decimal, e vou levar para a base 5. Então eu vou multiplicar por 5. 0,0064 vezes 5 dá 0,032. Guarda esse 0. É 0, tudo bem? Guarda ele. 0,032 vezes 5 é 0,16. Guarda também esse 0. 0,16 vezes 5 é 0,8. Guarda o terceiro 0. E 0,8 vezes 5 é 4. Número inteiro, último algarismo. Então, o meu número agora na base 5 vai ser 0,0004. 0,0004. Tá ok? Eu vou parar esse vídeo aqui, a gente vai fazer ainda um quarto vídeo para falar sobre a conversão contrária, mas eu vou começar o próximo vídeo fazendo um exemplo. Vou até mostrar aqui para vocês já o exemplo. Ó. Aqui, que tem parte inteira e parte fracionária no mesmo número. Beleza? Então esse aí eu resolvo no próximo vídeo.